Prezados irmãos, como anteriormente tentamos contextualizar em pequenos fragmentos a herança das civilizações pré-bíblicas, nós vamos encontrar Moisés como um dos grandes iniciados das escolas secretas no Egito, e quando ele assume a missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. E em pleno êxodo, ele encontra aqueles homens a quem ele fala mais abertamente desses segredos e fala para o povo, como eu dizia anteriormente, a noção de um Deus único, mas de um Deus tremendo, de um Deus irascível, de um Deus castigador. Mesmo assim, nesse êxodo, essa massa de escravos, que também já temiam o touro alado dos assírios, a esfinge misteriosa do Egito, eles já tinham esse temor, porque viviam numa cultura politeísta. E aí acontece nesse momento do êxodo a grande manifestação espiritual, que é Moisés no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. E aí nós temos o decálogo. E nessas tábuas, os espíritos do Senhor, os emissários de Deus, colocam, esculpindo como um lápis de fogo na pedra, as seguintes leis: não terás deuses à minha frente. Então, a partir dessa afirmativa, o politeísmo estava sendo, vamos dizer, desintegrado do povo hebreu. O segundo decálogo, a segunda lei: não farás imagens nem semelhança de coisas alguma, quer esteja no céu, na terra, nas águas, nem te inclinarás a elas, nem as honrarás. Então, aqueles ritos que o povo estava acostumado pelo politeísmo, né? As crendices, aqui até tem deuses de barro, né? Que é uma referência, deuses de barro, bezerros de ouro, porque tinha também um culto de Mamon. Até no Novo Testamento, Jesus fala sobre Mamon, que era uma grande estátua de ouro e prata que eles adoravam. Então, bezerros de ouro, símbolos, imagens divinas e amuletos, aos poucos vão desaparecendo dos altares e das crendices do povo, principalmente do povo hebreu. A terceira lei do decálogo: não tomarás o nome de Deus em vão. Então, para o povo respeitar o nome de Deus e não usá-lo de forma banal. O quinto mandamento da lei do Sinai, do decálogo: honrarás teu pai e tua mãe. Isso aqui está bem claro, né? O sexto é: não matarás. Então, somente Deus, o único Deus, o monoteísmo, que traz a ideia, depois, gradativamente, a humanidade vai entendendo o Deus justo, o Deus misericordioso, o Deus amor, que é Jesus que vem consolidar essa ideia. Então, o sétimo mandamento: não cometerás adultério. Adultério aqui em relação literal, mas também nós podemos hoje ter uma noção mais ampla do adultério como qualquer ação que possamos praticar no falar, no pensar e no agir que esteja em desacordo com as leis naturais
dentro das quais nós fomos criados. Então nós estamos adulterando, não é? E o adultério também no sentido de traição. O 8º mandamento, não furtarás. Também é claro, não é? Não furtarás. O 9º, não dirás contra o teu próximo falso testemunho. Então, esses emissários de Deus, no Sinai, ditaram esse decálogo, um norte, mandamentos para que o povo fosse entendendo e se disciplinando dentro dessas normas comportamentais doravante. O falso testemunho é a calúnia. Não se encontra dentro das leis de Deus a calúnia. Então, aquele que crê em Deus não vai praticar a calúnia, nem vai praticar nada de falso contra o seu próximo. E o último mandamento é: não ambicionarás nem a mulher, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, é aqui uma convocação para que as pessoas fossem combatendo a inveja, o desejo de usurpar as coisas do seu próximo. Então, nós encontramos nos livros sagrados do povo hebreu, seja essa manifestação divina chamada de Jeová ou de outra denominação, quer na sarça do Sinai, em que Moisés tem a visão do decálogo, quer no deserto, entre os profetas, aqueles reis nômades que viviam de uma maneira muito santificada para aquela época, observando um comportamento salutar, seja através desses profetas do deserto, a manifestação espiritual, as tendências místicas se perpetuaram e foram tomando feições diversificadas a partir do processo natural de evolução, de maturidade espiritual. Os profetas do deserto, esses reis nômades, esses líderes dessas tribos, eles eram chamados, conhecidos também como nabis. Eles tinham esses segredos dos mistérios e eles se comunicavam com os Elohims, que eram os espíritos bons, espíritos do bem. E no livro do Velho Testamento, escrito segundo por Moisés, nós temos o Zoar, que ensina claramente a pluralidade dos mundos, quer dizer, na casa do meu pai há muitas moradas, esse universo infinito é povoado de civilizações, de espíritos em evolução, e cada casa planetária tem o seu grau de conquistas, como nós temos aqui uma comparação singela, mais pertinente, da escola terrena mesmo. Primeira série, segunda série, terceira, quarta, e assim sucessivamente, até o acúmulo somatório do conhecimento de chegar a uma pós-graduação, a um doutorado, um pós-doutorado, certo? Então, assim também são os mundos. Então, essa ideia de Deus único, ela se consolidou no povo hebreu. Então, eles têm vamos dizer assim, o mérito de terem sido o primeiro povo a banir o politeísmo e suas práticas, seus ritos, suas superstições, as suas imagens, os seus amuletos, né? O bezerro de ouro, os seus símbolos, para substituir pelo entendimento do Deus único e essa noção de belicosidade, de passionalidade, de Deus guerreiro que mandava matar quando ficava irado, ela vai desaparecendo e desaparecerá
o marco maior desse acontecimento é com a vinda de Jesus. Então nós vamos encontrar também no Velho Testamento, né, nas escrituras da Torá judaica, nós vamos encontrar vários profetas. Interessante, prezados irmãos, que há 600 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías já anunciava a vinda do Messias, a vinda do Salvador ao planeta Terra, a crosta planetária. Então nós vamos encontrar lá no Velho Testamento, no livro Números, capítulo 24, versículo 17, uma colocação que já vaticinava a vinda do Messias. Entre aspas, eu o vejo, quer dizer, o profeta no seu exercício mediúnico, no seu exercício de dom espiritual, vendo o futuro. Eu o vejo, mas não agora. Eu o diviso, mas não de perto. Uma estrela nasce de Jacó, e um cetro levanta-se de Israel, e transpassará os chefes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Está lá no livro do Velho Testamento, Números, capítulo 24, versículo 17. Nós vamos encontrar também no Velho Testamento o profeta Isaías, no capítulo 17, versículo 14, o seguinte: o Senhor dar-vos-á um sinal, uma virgem conceberá e terá um filho que se chamará Emanuel. Em Zacarias, também no Velho Testamento, vamos encontrar: alegra-te, filha de Sião, bate palmas de satisfação, filha de Jerusalém. O teu rei virá a ti, justo e salvador, em sua humildade e montado em um jumento. E esse rei falará de paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um a outro mar. Vou repetir. Em Zacarias: alegra-te, filha de Sião, bate palmas de satisfação, filha de Jerusalém. O teu rei virá a ti, justo e salvador, em sua humildade. Esse rei falará de paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um a outro mar, e desde o rio até os mais longínquos extremos da terra. Está anotada em Zacarias, capítulo 9, versículo de 9 a 10. Também vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 18 e 17, como também em Isaías, capítulo 9, versículo 5, e em Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Então, nós temos nessa reflexão, contextualizando as civilizações pré-bíblicas e a Bíblia também dos Hebreus, que estrearam o monoteísmo. Nós temos esses profetas que vaticinaram a vinda do Messias, do Salvador, do Rei Solar, Jesus de Nazaré. O vídeo está longo e aqui finalizamos essa parte. E em breve daremos continuidade.